Então, eu queria começar contando a vocês que na semana passada eu dei uma entrevista de 1 hora e tanto para uma repórter da Isto É, chamada Raquel Correia, a respeito desses movimentos tipo Occupy Wall Street. É, e depois foi comunicado que a entrevista tinha sido substituída por uma outra entrevista com uma garotinha brasileira que faz parte do movimento. E é publicada em termos de que o movimento expressa indignação popular, etc, etc. Ou seja, propaganda do Occupy Wall Street. Então, obviamente, a minha entrevista foi ali censurada, né, por não combinar com o espírito pró-comunista que tinha orientado aquela revista há muitos anos. Mas eu tive a precaução de gravar as minhas declarações. Né? Então, nós estamos aqui como o cacique Mário Juruna, dos anos 60, 70, nem sei se ele está vivo ainda, quando ele ia conversar com um deputado, senador em Brasília, ele levava um gravador. Né? Ele dizia que político não dá para confiar, então ele gravava tudo. E eu também, eu já aviso a todos os membros da grande mídia brasileira que quando decidirem me entrevistar eu vou estar gravando tudo sempre. Não as suas palavras, mas as minhas próprias. Tá certo? De modo que eu colocarei essa entrevista na íntegra, né, no meu site e no Mídia Sem Máscara, para documentar o estado atual da mídia brasileira. É curioso que, se você comparar esse estado com o que existia no tempo da chamada ditadura, na ditadura havia um censor para cada redação. O censor ficava ou na redação ou fora dela. No Estadão, onde eu trabalhava, eles não deixavam o censor entrar, ele trabalhava na portaria. Então ele cortava algumas notícias, né, mas no conjunto o jornal não era controlado de maneira alguma. Jamais houve uma tentativa do governo de controlar o conteúdo da mídia. Havia apenas a supressão de notícias que o governo considerava inconvenientes por motivos que eram dele, né? Geralmente alegando que eram notícias que podiam atrapalhar as investigações sobre terrorismo. Mas às vezes não era isso não, era para proteger político corrupto, alguma coisa assim. Mas as notícias que eram suprimidas acabavam sempre sendo publicadas alguns dias depois, ou em outra versão, a gente mudava a redação, tá certo? E sempre que se suprimia uma notícia, por exemplo, no Estadão, se colocava ali no lugar alguma coisa, ou um poema de Camões ou uma receita de bolo, de maneira que o público ficava sabendo que tinha uma notícia faltante. Além do mais, havia a imensa imprensa nanica, da qual vou falar daqui a pouco. Então, isso é que, embora existisse censura, não existia um controle da mídia. E hoje em dia existe o controle total, total, total da mídia, gente. Você não tem um jornal brasileiro que subscreva um programa conservador cristão. Por exemplo, me mostre um jornal que seja, por exemplo, anti-abortista, tá certo? Ou que seja, sei lá, contra casamento gay, ou que seja flagrantemente contra a liberação da maconha. Ou um jornal que tenha contado a história do Foro de São Paulo, quando ele foi se constituindo e crescendo debaixo de um muro de proteção. Em suma, esse pessoal da esquerda tem um controle total da mídia. É um regime totalitário que impera na mídia, não passa nada mesmo. De vez em quando passa um artiguinho meu, quando outro dia passou na Folha. Tá certo? E mesmo aqueles órgãos que são tidos como os mais direitistas, como a Veja, por exemplo, a Veja subscreve todo o programa do marxismo cultural, defende tudo aquilo. Então, o que se chama de direita hoje é apenas aquilo que não é suficientemente esquerdista pelos padrões do vermelho.org, do PCdoB. Quer dizer, se você está um pouquinho à direita do PCdoB, você já é extrema-direita, fascista, reacionário, etc, etc. Então, chegamos a uma situação de controle totalitário da mídia. Isso já está acontecendo no Brasil faz muitos anos, né? Agora, outro dia me chamaram a atenção para um artigo que saiu aqui de um tal de senhor Nemércio Nogueira, né? É a Democracia, Estúpidos, diz ele, né? Publicado no site do Instituto Vladimir Herzog, né? Ele diz: é alarmante o resultado da pesquisa da chilena Latinobarômetro que a Folha de São Paulo publicou no dia 29 de outubro. Ela mostra que no último ano o apoio da população brasileira à democracia caiu de 54% para 45%.
daí diz ele chama todos de população brasileira, todo um bando estúpido, não acredita, não entende a importância da democracia, né? E aproveita para dizer, por isso mesmo é muito importante o trabalho que vem sendo feito pelo Instituto Vladimir Herzog com o seu projeto Resistir é Preciso, resgatando os jornais e jornalistas que nas bancas, na clandestinidade ou no exílio combateram a ditadura. Em vídeos, livros, documentários e outras iniciativas, o Instituto insere na história do Brasil, procura mostrar a todos, principalmente aos mais jovens, qual era a realidade que vivíamos nos anos de chumbo. Vamos ver a realidade tal como eles a entendem. Então, uma tônica, eu não assisti todos os depoimentos, mas assisti alguns, os mais significativos, como por exemplo o do Audálio Dantas, que era presidente do Sindicato de Jornalistas, né, o do Zé Hamilton Ribeiro, do Milton Severino da Silva, né, Fernando Pacheco Jordão e outros, que eram meus colegas na época. E a tônica é o seguinte, é estabelecer um muro, um abismo de diferença entre o que era a grande mídia, que era cúmplice do governo militar, e o que era a imprensa nanica, já chamada nanica na época, né? Que eram então aqueles coitadinhos que resistiam à ditadura, né? Fora, totalmente marginalizados, excluídos, né? Aquelas vozes sufocadas pela censura e assim por diante. Só que essas são as palavras que eles mesmo usam para definir, né? E nos vários depoimentos ali, as pessoas se lembram daquela época, dos seus feitos heróicos daquela época e choram, se comovem diante do seu próprio heroísmo, né, do caráter sublime da sua biografia, dos seus feitos de juventude. Só que é o seguinte, junto com este empreendimento, o Instituto Vladimir Herzog promoveu uma exposição que dá para vocês uma ideia aproximada do que foi a imprensa nanica sob o ponto de vista quantitativo. Então é o seguinte, só no exterior, essa gente publicou 112 jornais. 112 jornais circulando no exterior. No Brasil havia mais 110. Só que desses 110, eles também não contam nisso aí as publicações acadêmicas das universidades, que eram todas de esquerda. É isso? Eles não contam o cinema, o rádio, a TV, etc, etc. Em suma, se for contar só os jornais que eles puseram na lista, são 112 jornais. É verdade que nem todos duraram o tempo todo, tá certo? Alguns duravam 2 anos, 3 anos, depois acabavam, fundavam outro no dia seguinte. Eu me lembro, por exemplo, tem o colega meu do Jornal da Tarde, o Marcos Ferman, ele toda semana, né, criava um jornal novo. Mas olha, 222 jornais e revistas são um império de mídia, como jamais houve no Brasil. É uma coisa monstruosa. Eu estou falando, sem contar as outras publicações, por exemplo, revistas acadêmicas, né? Se for contar a revista acadêmica, o negócio vai para 600, 700, tá certo? Então, que negócio de nanico é esse, porra? Vejam vocês, quantos jornais conservadores a direita consegue publicar hoje no Brasil? Nenhum único. Agora, essa semana, amanhã, vão lançar uma revista, né, católica, lá onde que é mesmo? É em Campina Grande, na Paraíba, né? Então, Campina Grande, na Paraíba, conseguiu fazer uma revista católica, tá certo? Veja, quando o Foro de São Paulo já completou 21 anos de existência. Então, olha, fazer uma revista é difícil, custa caro. Então, é um negócio de perguntar, como eles conseguiram dinheiro para fazer 222 publicações e ainda ficar chorando miséria? Ora, o dinheiro, claro, veio de várias fontes, tá certo? Porém, todas elas compunham aquela rede de relações, tá certo? Que era entre os militantes, simpatizantes e companheiros de viagem, etc, etc. Tanto no Brasil quanto no exterior. Esta mesma rede é o que fornecia proteção aos exilados, seja exilados que fugiram do governo, seja exilados voluntários, né? Tem muitos exilados, eu mesmo sou um exilado voluntário, né? Hoje em dia no Brasil também tem muito exilado voluntário, só que ninguém faz reportagem a respeito deles. Então, esta imensa rede, ela se identificava inteiramente com o movimento comunista internacional.
né, o conceito do ouro de Moscou não é válido, porque Moscou não era a única fonte, se bem que fosse uma delas. Tá certo? Que havia várias correntes dentro do movimento comunista. As correntes, às vezes, eram independentes umas das outras, até conflitantes, mas na hora do combate estavam todas unidas e todas colaborando. E, sobretudo, neste empreendimento da chamada imprensa alternativa, você vê lá o PCB, o PCdoB, a POLOP, né, a AP, todas essas organizações participaram disso. Então é esta rede que dava proteção e ajuda a essa gente. Tá certo? Então, ora, esta rede é a mesma que estava no poder nos países comunistas. Vários países comunistas deram apoio a isso. Cuba deu apoio, a Argélia deu apoio. Mas, então, enquanto eles estavam, entre aspas, lutando pela democracia no Brasil, o mesmo movimento que os apoiava, que dava sustentação aos seus projetos, o que estava fazendo pelo mundo? Você veja, a China matou 1 milhão de pessoas na Revolução Cultural, quer dizer, depois de já ter matado mais de 60 milhões. Né? Durante a Revolução Cultural, que começa em 1966, quer dizer, 2 anos depois do nosso malfadado golpe militar, quando esta gente, tipo, os nossos jornalistas de esquerda estavam aí fugindo pelo mundo e fazendo jornais, sofrendo horrores em Paris, não é isso? E, eles estavam lá matando 1 milhão de pessoas a partir de 66. No Camboja mataram 2 milhões entre 1975 e 1979. Na Coreia do Norte mataram 1 milhão entre 1965 e 1987, quer dizer, um ano antes de terminar a nossa ditadura. Na Etiópia mataram 1 milhão entre 1977 e 1978. Então, este era o empreendimento que sustentava social, econômica e politicamente essa gente. Olha, nenhum deles disse nunca uma palavra contra isto. Algum deles disse uma palavra contra o movimento comunista internacional? Jamais. Agora, quando morria um esquerdista aqui, era um forrobodó, era um barulho. Tá certo? Eu me lembro, olha, eu não posso olhar essa época com total antipatia, porque eu participei desta coisa. Eu colaborei com vários jornais da imprensa nanica, e inclusive participei do episódio mais importante da história, que ali no série de depoimentos do Resistir é Preciso é bastante celebrado ali pelo Audálio Dantas, Hamilton Ribeiro, Fernando Pacheco Jordão e outros, que foi a edição do famoso número 4 do jornal Unidade do Sindicato Jornalista de São Paulo. Eu estava lá, eu ajudei a preparar e fechar a edição, que foi o jornal que denunciou, foi o primeiro a denunciar a morte do Vladimir Herzog, causando depois uma onda de protestos, né, no Brasil inteiro. Então, eu estava lá, participei disso. Então, a juventude desses caras foi a minha mesmo. Quer dizer, eu passei o risco que eles passaram, que também não foi grande, tá certo? Colaborei com eles durante todo esse tempo. Só tem uma diferença. Eu, quando cheguei à maturidade, eu fiz uma revisão crítica do que foi a minha vida. E eles não, eles continuam lambendo os seus mitos de juventude, as suas glórias de juventude. Eles são os velhinhos caquéticos vivendo de glórias de 40 anos atrás. Quer dizer, é uma coisa absolutamente nojenta. E, inclusive, o mais curioso é o seguinte, é que toda a tradição marxista ela insiste que os acontecimentos históricos têm que ser narrados, em primeiro lugar, pela sua base econômico-social. Não se trata de falar de causas econômicas de tudo, mas pelo menos mostrar a base, quer dizer, os meios de ação, porque sem meios de ação não existe ação, e, evidentemente, a conquista dos meios de ação faz parte da própria ação. Então, se não sabemos de onde saiu o dinheiro, de onde saiu o recurso, de onde saiu a rede de relações sociais que possibilitou tal ou qual empreendimento, nada sabemos desse empreendimento. E o curioso é que justamente essas pessoas, esses 60 e tantos entrevistados, que são todas pessoas, uns são marxistas, ex-professor, como Zé Luiz de Arroio, né, do Quartim de Moraes e outros são, pelo menos, profundamente influenciados pelo pensamento marxista. Eles omitem completamente a questão da base econômico-social e falam só do aspecto sentimental e heróico dos seus empreendimentos. Por que fazem isso? Porque se você for ver a base econômico-social, você entende que era o movimento comunista internacional, com todo o seu poder, com toda a sua truculência, com toda a sua desonestidade, que os estava sustentando, meu Deus do céu.